vou colocar também o vídeo para vocês assistirem, tá bom? Só um minuto, tô organizando aqui. Aqui. Achei. Eu quero que vocês... Acho que eu vou ter que voltar lá, porque precisa compartilhar com o áudio. Deixa eu tentar novamente. É assim mesmo, gente. Então, tendo paciência aí, tá? Que a gente só vou passar o vídeo pra vocês e a gente já inicia a nossa aula. Agora vai dar certo. É enorme a chance de uma contaminação maciça de profissionais de saúde. Entre o recomendado e a realidade, falta até o mais básico. A situação é alarmante. Coragem. É o que eu mais preciso agora. Que eu tenha vigor para suportar a batalha. Que ela não tire do meu lado os que combatem comigo. Que a paixão pela minha profissão me guie nos momentos mais sombrios. E se um dia eu duvidar, Me lembre que eu não estou sozinho. nós não estamos sozinhos. Para os que deixei em casa, eu peço proteção. Aos que contam com meus conhecimentos, uma cura. Aos que têm o poder de transformar minhas necessidades em realidade, ação. O nosso trabalho, hoje tão reconhecido, não volte a ser esquecido. Eu estarei sempre ao seu lado. E eu conto com você até o fim desta jornada. Essa vai ser a maior batalha das nossas vidas. Assim seja, Assim assim seja. seja. Assim será. O ano da enfermagem nos lembra a importância desses profissionais. Eles precisam de dignidade. Compartilhe esse manifesto em nome da segurança e respeito à vida de mais de 2 milhões de profissionais brasileiros. Proteger a enfermagem é proteger a saúde do Brasil. Então, pessoal, eu achei forte, né, esse vídeo, eu achei bem tocante, né? Deixa eu pôr pause lá, senão nós vamos assistir vídeo a noite toda, né? Voltar. Ai, vou admitir umas pessoas aqui, tá? Que estão pedindo, só um minuto. E aí nós vamos dar início na nossa aula. Aí, então beleza. Hoje a gente vai continuar, né, falando sobre o nosso primeiro módulo ainda. Hoje nós vamos falar sobre critérios de admissão da alta e também nós vamos falar sobre a equipe, né, funções e elementos da equipe que trabalha nessa unidade de terapia intensiva. Então eu vou compartilhar aqui os slides com vocês. Nós vamos começar a falar do nosso conteúdo, tá? Peço a vocês que depois vão nos comentários e assinem o nome, tá? Por favor, para nós. Vão lá, coloque o nome completo, tá? Como procedeu na outra aula, porque isso é a chamada de vocês, tá bom? Para eu saber todo mundo direitinho que participou, porque às vezes o nome de vocês que tá aqui, né, como identificação, não é o mesmo que vocês, não é o nome de vocês. Então eu peço que vocês escrevam lá nos comentários, tá? Porque aí é a chamada de vocês, tá ok? Mas pode ser posteriormente, tá bom? Eu preciso que vocês... Tá, quem que falou que na outra aula não assilou? A Eline? Não, mas eu vi que você tava aí, Eline. Se for você, tá tudo beleza, tá? Então, vamos lá, vamos começar
a nossa apresentação, né? Vocês estão vendo os slides, pessoal? Tá no primeiro slide, curso Procedimentos Técnicos e UTI. Eu preciso que alguém fale comigo. Me responda, por favor. Sim. Ótimo. Sim. Beleza, então. Passou para o outro slide, critério de admissão e alta. Sim. Ótimo, beleza. Então vamos continuar, né? Então, pessoal, continuando o nosso assunto que nós estamos estudando, né? Que é bem o início. Nós falamos na aula passada sobre a história, né? Da unidade de terapia intensiva. Como que deve ser essa unidade de terapia intensiva. Quais são os critérios que deve ter dentro dessa unidade de terapia intensiva. Então, hoje nós vamos falar sobre os critérios de admissão e alta e também falar um pouco sobre a equipe que trabalha nessa UTI, tá? Então, para esse paciente ser admitido nessa unidade de terapia intensiva, o que é admitir? É entrar dentro dessa unidade de terapia intensiva. Então, ele tem que ter indicações, e nós falamos referente a essas indicações. Lembram na aula passada? Então, e essa admissão, ela tem que ser um acordo, um comum também, né? Feito entre esse médico assistente e o médico intensivista, que ele é especialista e trabalha ali nessa unidade de terapia intensiva. E se por algum acaso houver divergências de acordo, né, entre esses médicos assistente e o intensivista, aí vai caber ao diretor clínico para que ele decida se deve ou não ter esse paciente na unidade de terapia intensiva, tá? Então, e como toda decisão que envolve, né, a unidade de terapia intensiva, ela deve ser justificada, tá? Ela deve ser explicitamente anotada, ela deve estar com letra legível no prontuário do paciente, deve estar com identificação desse médico responsável que fez essa indicação para esse paciente ir para a UTI, tá? E também nós devemos ter adequada comunicação a essa família, tá bom? Então, nós devemos falar tanto da admissão quanto da alta do paciente. Pessoal, só vou admitir mais algumas pessoas aqui e nós voltamos a falar do nosso conteúdo, tá? Só um minuto. Só um minutinho. Tem alguns colegas que estão falando que não estão conseguindo entrar. Só um minuto, pessoal. Aproveitar que a gente tá no início, que quando chega mais pro final fica mais difícil, né? Então, pessoal, tem os critérios, né, de admissão desse paciente, né, e nada deve ser deixado de ser levado em conta. Então, tudo deve ser observado, tá? Para que esse comum acordo entre os médicos, né, para que esse paciente seja admitido na unidade de terapia intensiva, tá? Então, lembram, vamos só frisar aqui qual é a indicação que nós temos para esse paciente, né, ir para a UTI. Vocês lembram da aula passada? O que é? Esse paciente que vai ter essa admissão na unidade de terapia intensiva, ele vai ser um paciente grave ou com risco, né? Mas que ele vai ter uma probabilidade de sobrevida e recuperação, tá? E também respeitando toda essa autonomia do paciente. E se o paciente também tiver morte encefálica, né? E se for doador de órgãos, nós vamos mantê-lo ali, né? Com seus órgãos ainda vivos, né? Mesmo que ele tenha morte encefálica, mas porque ele vai doar os órgãos. Se não fosse isso também, se não for doador de órgãos, já é retirar todos os aparelhos, nós não precisamos manter vivos os órgãos e já é levado esse paciente para o necrotério, tá? Para o necrotério. E de acordo, né, com o parecer do CREMEC 27/99, essa unidade de terapia intensiva, ela é definida como o quê? Como um serviço para esses pacientes, né? Que esse serviço ele tem que ser prestado com potencialidade, tá? Para que esse paciente tenha uma recuperação e que possa ser beneficiado dessa observação mais detalhada que é feita no tratamento, né, da unidade de terapia intensiva.
E tudo deve ser levado em conta, igual eu falei. Todas as comorbidades, as insuficiências orgânicas recentemente que esse paciente tenha sofrido, tá? E o que é o principal, o que é o nosso principal objetivo, né, desse paciente na unidade de terapia intensiva? É restabelecer, né, a sua saúde, o seu potencial de vida, tá bom? Esse é o principal objetivo da unidade de terapia intensiva, tá? Então, esses pacientes que têm esses desgastes crônicos de um ou mais sistemas também, como eu citei na aula passada, né? Que ele vai necessitar de apoio desses um ou mais sistemas, né? Ele precisa da ajuda de algum órgão para poder ter essa qualidade de vida, então ele vai ser encaminhado para a terapia intensiva. Perdão, pessoal, não é ter a qualidade de vida, para que a qualidade de vida dele possa ser reestabelecida, porque é isso que é a função da unidade de terapia intensiva, né? Lembrando isso, que ele precisa ser assistido próximo, né, por nós, pela equipe da enfermagem, pelos os médicos também, devido à patologia que ele está no momento. Então, isso que é a função da unidade de terapia intensiva. E também esses pacientes que precisam de suporte ventilatório, como a gente está vendo no momento, né, que é referente à Covid-19, esses pacientes, eles necessitam, né, da ajuda para respirar. Então, a partir do momento que eles precisam dessa ajuda para respirar, né, que os pulmões estão comprometidos, então eles são levados para a unidade de terapia intensiva com o intuito de restabelecer, né, a saúde deles. E essa decisão de admitir esse paciente, né, ela vai ser baseada no conceito de potencial benefício, vendo o benefício que esse paciente sendo admitido vai trazer para a sua vida, né? Um dos benefícios que a gente pode ver, citando novamente a Covid-19, não tem como a gente não citar, né, pessoal, pelo momento que a gente está passando, esse benefício é porque o pulmão, ele vai ter uma ajuda para respirar, então subtende-se que aquilo ali vai ajudar na sua recuperação, né? Ele está sendo tratado medicamentosamente e também os seus pulmões vão ter essa ajuda a funcionar, não acarretando assim um desgaste, né? Porque se a pessoa começa a fazer um esforço maior para respirar e não consegue, então ocorre um desgaste maior também. Então, por isso que acontece que esses pacientes são levados, né, para UTI e tem essa ajuda respiratória. E esses pacientes clinicamente estáveis, né, esses não vão contemplar essa expectativa de estar na UTI. Por quê? Porque eles vão ter uma boa recuperação se eles estão clinicamente estáveis, né? Então, eles podem ter uma qualidade de vida aceitável e eles não deverão ser admitidos na unidade de terapia intensiva, né? Que são os pacientes que ficam ali nos leitos da enfermagem, tá? Outra coisa também, a idade não deve ser barreira para a admissão desses pacientes na UTI, tá bom? Independente de qualquer idade, se ele tiver indicação para ser admitido lá, ele deve ser admitido, tá bom? Então, a gente vai reconhecer se tem alguma diminuição de reservas fisiológicas, tá? E se essa doença que ele tem subtende a risco, então provavelmente também ele vai ser admitido nessa unidade de terapia intensiva, tá bom? E todo paciente, isso aqui eu achei bem interessante, por isso que eu grifei para falar para vocês, pra gente ter um pensamento, né, pra gente olhar, observar. Esse paciente que vai ser admitido na UTI, ele, antes que as condições clínicas, né, exibam precariedade e a sua recuperação torne-se impossível. Então, o que é isso, né, pessoal? Então, o paciente, ele tá apresentando condições clínicas, ele tá apresentando sintomas, né, voltados aqui para Covid-19. Então, chega no momento em que não vai ser possível, que ele vai ser admitido na UTI, mas ele não vai ter a recuperação de vida dele, né? E é o que a gente tá vendo bastante, ele, infelizmente, vem a óbito, né? Tem muitas pessoas que já chegam com o pulmão bem comprometido, então fica bem difícil, né? Eu acho que num percentual, se tem alguém aqui que está trabalhando dentro, né, de algum UTI,
ou que esteja à frente aí da linha de frente, né? Vocês estão mais por dentro do que eu. Então, a gente tá vendo que, às vezes, esse paciente que fala, entubou fulano, a gente já pensa assim, poxa vida, né? Como que vai sair dessa? Porque a maioria dos pacientes que a gente vê que foi para intubação, então, eles provavelmente não voltam, não conseguem mais restabelecer, né? Essa condição clínica deles. Então, no meu pensamento, eu como profissional, eu acho que o tratamento precoce seja o mais indicado, né? Mas é complicado isso, se a gente for levar por um lado, já vai envolver política, enfim, né? Mas eu penso muito nisso, o diagnóstico precoce, ele possibilita essa recuperação, né? E não só na Covid-19, mas também em outras disfunções orgânicas, né? E também com isso, com o diagnóstico precoce, vai reduzir significativamente o tempo que essa pessoa vai ficar na UTI, o tempo que essa pessoa vai ficar internada, né? Então, eu acho que isso ajuda bastante, esse diagnóstico precoce e também o tratamento precoce, né? E esses pacientes que estão internados na UTI, eles são, né, selecionados através desses critérios, e igual eu já falei, eles são pacientes que estão geralmente em estado crítico, que necessitam desses cuidados específicos de enfermagem, né, e que vão ter esse comprometimento das funções vitais maior, né, e que porventura apareçam alterações graves, né, subitamente. Exemplo, né, nas suas funções vitais. Por exemplo, pacientes que vão apresentar convulsões, insuficiência renal aguda, né, que apareceu de imediato, como hemorragias graves. Então, o paciente pode até estar evoluindo bem e passa um pouco, ele pode passar por alguma disfunção, né, vital referente a isso. E aí o paciente vai permanecer por um período maior até que ele consiga se reestabelecer clinicamente dentro da UTI para poder passar para a enfermaria, para depois ir e ter sua alta definitiva, né? E quanto tempo, né? A gente pergunta, nossa, mas quanto tempo um paciente deve permanecer em um leito de UTI, né? Então, isso é algo que... E também nos nossos dias atuais, a gente pergunta isso bastante, né? Principalmente referente à Covid, né, pessoal? Então, a gente não imagina quanto tempo essa pessoa vai passar, né, nessa unidade de terapia intensiva. A gente acabou de ver essa semana, eu até achei, assim, que eu achava bem bacana os filmes do Paulo Gustavo, eu gostava muito, eu já assisti todos os filmes dele. O da Minha Mãe é uma Peça, e sempre me divertia bastante. Então, a gente fica pensando, né? Ele ficou internado, acho que quase 57 dias, alguma coisa assim. Então, foi uma situação meio complicada. Ele teve várias complicações devido à Covid-19, então a gente viu que ele não conseguiu, né? E provavelmente ele estava num lugar muito bem assistido, foi muito bem amparado e não teve jeito, né? Ele veio a óbito. Então, quanto tempo, né? Quanto tempo essas pessoas vão permanecer nessa unidade de terapia intensiva, né? Então, isso vai se limitar ao necessário, tá? O necessário para superar a situação crítica que ele tá ali e pela qual ele foi admitido na UTI, né? Então, não tem um percentual de tempo, vai ficar 5 dias, 10 dias, não. Vai ser o necessário para ele superar a situação crítica que ele tá passando, né, por aquele momento, tá? E desse modo, né, a partir desse momento que ele conseguiu superar, ele vai deixar essa unidade e quando também ele não for mais um doente grave ou de alto risco, tá bom? E nesse momento que esse paciente é admitido, né, então, o que é a obrigação, o que é o papel da enfermagem, o que nós devemos fazer, né? O corpo da enfermagem vai receber ele de forma acolhedora, vai passar segurança para esse cliente, né? Nós vamos conferir o prontuário dele, quanto ao número do leito, registro, nome, vamos fazer as anotações necessárias, né? As anotações de enfermagem, vamos colher o histórico desse paciente, né? Nós vamos anotar a admissão dele no livro de registro também, tá bom? E quando esse paciente for sair, nós vamos fazer todo o procedimento de alta também, tá? Vamos registrar
essa alta no livro, vamos especificar com a data e a hora da saída, se ele foi para uma unidade, se ele foi para outra unidade, né, para continuar com o seu tratamento. Nós vamos organizar o prontuário dele, fazer as anotações finais e necessárias, né, fazer a evolução desse paciente no prontuário de enfermagem. A gente vai providenciar essa limpeza do leito, vai recompor a unidade, tá? Vai testar os equipamentos que ele estava utilizando para ver se estão funcionando ou não, vai arrumar esse leito, vai colocar esse leito disponível e aí nós vamos esperar o próximo paciente que vai estar ali para ocupá-lo, né? E agora nós vamos falar sobre as funções dos elementos da equipe, tá? Quais são as funções de cada um, o que é elementar, né, dentro dessa equipe de unidade de terapia intensiva, tá? Então, essa unidade de terapia intensiva, ela é considerada uma especialidade recente, né, uma especialidade jovem, porque ela foi criada a princípio, né, recentemente, igual eu já falei para vocês, falei na aula passada. E teve um sucesso muito grande com a implantação e implementação, né, tanto a nível nacional, mas que foi feito de forma lenta, né, e de forma, assim, substancial, porque ela foi embasada nas práticas americanas na área de atenção à saúde, né, então nós tivemos essa referência nessas práticas americanas na área, né. Então, nós sabemos que a unidade de terapia intensiva, ela tem que ter uma tecnologia maior, ela tem que ser diferenciada da área assistencial, ela tem que chamar a atenção dos grupos farmacêuticos, porque se determinado medicamento está sendo utilizado na unidade de terapia intensiva e está sendo eficiente, então isso chama a atenção desses farmacêuticos. Os fornecedores de tecnologia do hospital também têm que estar interessados, determinado aparelho está sendo efetivo na promoção da saúde desses pacientes, tá? E grupos hospitalares também, porque o que pode acontecer? Determinado UTI é sucesso, né, dentro do hospital, tem uma grande taxa de recuperação, né, clínica desses pacientes, então aquilo ali vai despertar a curiosidade de outros grupos hospitalares, né, que provavelmente vão querer comprar aquela unidade de terapia intensiva. Isso pode acontecer também, né, eles podem vender esse serviço, então isso pode acontecer, tá? Então isso são funções que pode acontecer em determinadas equipes, tá? Em um período relativamente pequeno, surgiram, né, essas unidades de terapia intensiva ou centro de tratamento intensivo, né, que são as CTIs. Então são locais que tem que ter especializações, tecnologias, né? São espaços que são destinados a médicos e enfermeiros, né, com diferenciação de conhecimento, porque a gente tem que saber como funciona o respirador, como funciona determinados aparelhos que são utilizados ali dentro, né, e temos que ter muita também habilidade e destreza para realizar os procedimentos que ali são necessários, né, então, que são procedimentos que vão representar a diferença entre a vida e a morte, então, e somos nós que vamos fazer, então, nós temos que ter todo esse cuidado e toda essa diferença, tá? Para saber ajudar esses pacientes que estão ali admitidos nessa unidade de terapia intensiva, tá bom? Passando para frente, essa política nacional de atenção ao paciente crítico, né? Ela foi, porque nós temos essa política nacional, ela foi instituída na portaria GMMS, né, número 1071, de 4 de julho de 2005. O que ela diz? Ela diz que a unidade de terapia intensiva, né, ela deve ser inserida no processo assistencial em conformidade com o princípio do quê? São os princípios básicos do SUS. Pessoal concurseiro, olha aqui para vocês verem. Integralidade, equidade e universalidade assistencial, tanto no âmbito hospitalar quanto no próprio sistema de saúde. E para que isso aconteça, exige a conformação de uma rede assistencial hospitalar e extra-hospitalar organizada que incorpore a linha de cuidado integral e a humanização assistencial. Então, o que é isso, pessoal? É que dentro da unidade de terapia intensiva, nós devemos ter
todos esses elementos, integralidade, equidade e universalidade. Então, nós devemos olhar e prestar essa assistência nesse todo, tá? Tanto no âmbito hospitalar, quanto no próprio sistema de saúde também. E tanto no cuidado extra-hospitalar, porque esse paciente que provavelmente ficou esse tempo na unidade de terapia intensiva, ele vai ter esse cuidado extra-hospitalar a partir do momento que ele sair daí, né? Então, vai ter essa linha de cuidado integral e eles estão sempre batendo nessa tecla, né? Na humanização assistencial, que é esse cuidado humano que nós vamos ter esse olhar diferenciado para esse paciente, né? Para esse cliente que foi admitido ali nessa unidade de terapia intensiva, né? Então, são esses cuidados: integralidade, equidade e universalidade, que deve ser englobado em um todo, tá? Então, esse atendimento a esse paciente crítico deve ser oferecido dentro das condições técnicas, dentro das instalações físicas necessárias, tem que ter o equipamento e recursos humanos adequados, porque essa assistência, né, prestada na unidade de terapia intensiva, ela é especializada, ela é diferenciada. Então, para isso acontecer, a professora, então, a gente não vai poder trabalhar. Pode sim, vocês podem, né? Vocês estão aqui fazendo um curso de procedimentos e técnicas em UTIs, vocês já são profissionais na área da saúde. Porque lá dentro, pessoal, e isso assim é algo que tem que ser olhado num todo, né? Em toda a equipe de enfermagem. Nós devemos estar passando por educação continuada constantemente, pessoal. Porque nós temos que reciclar os nossos conhecimentos. Se a gente não passar por essa educação continuada constantemente, a gente fica enferrujado no tempo. Porque constantemente nós estamos o quê? Evoluindo, estão vindo novos aparelhos, estão vindo novas formas de fazer procedimento. Então, nós não devemos estagnar no tempo, jamais. Então, se eu quero ser um profissional de excelência, eu tenho que estudar, eu tenho que observar. Ah, não, eu fiz esse curso aqui, então eu tô beleza, tô craque. Não, pessoal, não é assim. Isso aqui é o início de uma luz no caminho, no qual você vai se especializar cada vez mais. E, constantemente, a equipe de enfermagem que está ali nessa unidade de terapia intensiva, ela tem que passar por essas reciclagens, por essa educação continuada, para fazer os ajustes. Ah, não, está sendo necessário um cuidado efetivo mais aqui. Não, a equipe de enfermagem está deixando isso de lado. E nisso são com todos os funcionários que trabalham ali, tá? Então, isso é assistência especializada. Estar continuamente nessa educação continuada para ofertar o melhor possível para esses pacientes que vão ser cuidados por mim, tá bom? Então, é indispensável uma organização muito bem feita dessa equipe, tá? Porque toda a equipe tem que estar apta e cooperar com esse desenvolvimento das atividades, tá bom? Então, isso tudo é delineado, é definido, né, como um trabalho de unidade de terapia intensiva. Então, a gente tem que estar constantemente fazendo essa educação continuada para que a gente possa ofertar um cuidado especializado dentro dessa unidade de terapia intensiva, tá bom? E todos os membros da equipe, pessoal, não é a equipe de enfermagem mais importante, não mesmo, tá? Todos os membros da equipe têm a sua devida importância e cada um é indispensável. Nós não fazemos o serviço dos médicos, os médicos não fazem os nossos, não fazemos o serviço dos nutricionistas, piorou dos fisioterapeutas, né, e dos psicólogos também. Se a gente estiver fazendo, tá errado, né, a gente sabe disso. Pode acontecer, a gente sabe, mas a gente sabe que não fazemos, cada um tem a sua especificação, tá? Cada um tem a sua importância dentro dessa equipe, tá bom? Que é feita por quem? Por quem que é formada essa equipe de unidade de terapia intensiva? Eu até grifei para vocês guardarem. São feitas por quem? Pelos enfermeiros, pelos técnicos em enfermagem, pelos médicos, pelos nutricionistas, pelos fisioterapeutas e pelos psicólogos, tá? Então, essa é a equipe de uma unidade de terapia intensiva. Então, aí eu fico pensando, pessoal, vocês imaginam, foi o que falou no vídeo também, né? Vocês pensam comigo o quantitativo de pessoas, e por isso que eles sempre estão falando que os profissionais da saúde da linha de frente, né, que estão ali trabalhando nas UTIs, estão trabalhando sobrecarregados, porque
Já imaginou? É muito grande o quadro de pessoas. Nós vamos ver aqui pra frente a quantidade necessária que é de tempo que tem que passar dentro de um TI, né? Os profissionais da saúde. Então, nós vamos ver que tá exacerbado nesse momento. Por quê? Porque não tem profissionais. Não tem profissionais. Então, nunca viu a importância, né? A tamanha importância dos profissionais de saúde nesse momento, né? Tomara que a gente seja reconhecido, né? Ganhe o piso salarial correto, né? Que tem que ser mesmo. E que tudo dê certo, né, gente? Vamos lá, né? Então, para que ocorra esse sucesso, né, no tratamento da unidade de terapia intensiva, tem que haver um bom atendimento do paciente pela equipe, né? Então, o pessoal de enfermagem, ele desempenha um papel significativo, né, nesse atendimento. E a gente tem que ter consciência de que isso tem que ser levado em conta, tá? E a gente sabe também que muitas das vezes há um estresse emocional envolvido, né? Porque, olha bem para vocês verem, qual que é o período, né, correto e necessário de se trabalhar na unidade de terapia intensiva? 6 horas diárias, podendo ser totalizado até 36 horas semanais, né? Isso é o que é preconizado, o que é o ideal para a unidade de terapia intensiva. Então, nós sabemos que não é isso que é feito. Então, são feitos o quê? É o dobro. São feitos plantões de 12, de 24, a gente sabe disso. Então, a partir disso é gerado esse estresse emocional. A gente trabalha sobre estresse. Então, que a gente trabalha o dobro dessas horas na semana, né? Então, isso causa esse estresse, causa que a gente trabalha de forma com o emocional abalado, principalmente nesse momento, né? Então, é bem complicado. Nós sabemos que isso não acontece. Então, tomara que a partir disso tudo que esteja acontecendo, eles olham, né, para a enfermagem, para a equipe, né, de uma forma diferenciada. Porque realmente não é fácil. Nós sabemos disso. É bem estressante. Qualquer pessoa pode trabalhar em uma unidade de terapia intensiva, né? Vamos entender bem isso aqui, né, pessoal? Qualquer pessoa, as atividades, né, dessa unidade de terapia intensiva, como eu já falei, ela deve ser o quê? Ela deve ser ofertada por pessoas treinadas. Como eu falei para vocês, as pessoas que estão ali dentro, elas vão ser constantemente treinadas, vão passar por quê? Por uma educação continuada, tá? E com certeza vai existir treinamento sistematizado, tá bom? Mas o que é a função disso? Sempre para que nós possamos prestar o melhor serviço, tá? Então, a equipe de enfermagem, né? A gente vai estabelecer meios que assegurem esse bom cuidado, tá? No qual a enfermagem vai prestar a esse paciente. Então, vão existir os protocolos, vão existir os dias de treinamento, vão existir as formas a serem prestadas esse cuidado, tá? Mas isso sendo identificado de cada lugar para cada lugar, tá, pessoal? É feito correto, mas que esse treinamento, porque nenhum lugar funciona igual ao outro. Cada um tem a sua rotina. Ah, professora, mesmo na unidade de terapia intensiva? Sim. Cada um segue a sua rotina, um padrão de atendimento, um padrão de cuidado, tá? E constantemente está sendo estudado e observado para ver se vai dar certo, se vai ser implementado de forma correta, se não for, vai buscar outras formas, tá? Então, nós ali, as pessoas que estão trabalhando nessa unidade de terapia intensiva, a gente vai sempre ofertar esse cuidado da melhor forma possível e vamos passar por treinamentos constantemente, né? A fim de assegurar esse cuidado efetivo com esse paciente, né? Para promover a saúde dele, para que ele possa ser promovido clinicamente e tenha vida, né? Nessa sobrevida, né? Que ele não venha a óbito, tá? Esse é o nosso intuito, tá bom? Então, cada profissional tem a sua função, como nós falamos, né? E ainda tem alguns hospitais e algumas unidades de terapia intensiva também que existem, né? O atendente de enfermagem. Então, ele é responsável pela limpeza e a montagem, né? Encaminhamento desses materiais para esterilização. E o técnico de enfermagem, ele vai ofertar cuidados com o paciente, ele vai fazer as devidas anotações do prontuário. E o que faz o enfermeiro? Ele vai gerenciar a equipe,
E além do cuidado também, ele vai fazer a evolução desse paciente, né? Por quê? Porque os enfermeiros, né, eles têm respaldo para essas tarefas, né? E os técnicos também podem realizar algumas funções de secretariado, né, de enfermagem, pode controlar o estoque. O que eles podem fazer também a partir disso? A gente pode encaminhar altas, a gente vai fazer pedidos, né, no almoxerifado na farmácia que estão faltando ali também. A gente não deixa faltar, né, pessoal? O que vai acontecer? A gente já vai observar. Então, os técnicos também têm esse cuidado de ver o que pode faltar, o que não vai faltar, de sempre deixar o estoque bem e cheio, né? E também tarefas mais burocráticas dentro da unidade, tá bom? Então, cada um tem a sua função em específico. E a gente chegou, né, no final da nossa aula, e eu achei muito, muito interessante essa frase, né? E eu quero deixar essa frase para vocês, que é o que? Assim como um artista se dedica para sua obra, o enfermeiro se entrega para salvar uma vida, né? E realmente, nós sabemos que a enfermagem é cuidar, é estar próximo, é se abdicar de muitas coisas, né, na nossa vida para cuidar do outro, né, com essa função de sempre estar cuidando das pessoas, tá? Deixa eu fazer uma pergunta, gente. Vocês escreveram os nomes nos comentários, por favor? Não, né? Então, vocês... Sim, eu escrevi. Escreveram? Tô olhando aqui agora, tá? Quem não escreveu, por favor, escreva lá, tá bom? Porque isso aqui vai ser a chamada de vocês, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês querem que eu envie o quê? Os slides, pessoal? É isso? Eu quero. Então tá, eu envio sim lá no grupo, tá? Pode deixar que eu envio pra vocês, tá bom? Alguém tem alguma pergunta, gente, pra fazer? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer fazer alguma pauta? Quer trocar alguma experiência? Ou não? Hoje é segunda-feira, ninguém quer falar nada. Tá todo mundo, início da semana. Se alguém quiser falar alguma coisa, é o momento. Não? Vocês não querem? Ai, gente. Não, então tá bom. Então, quem... Juliana, eu vi a Juliana tá na aula, gente. Eu vi, Juliana, eu até ia falar com você, meus sentimentos. Seu pai faleceu de Covid? Se for, você... Ele tinha feito um procedimento na bile e dentro do hospital ele contraiu o Covid. Nossa, Deus. Aí ele teve complicações e aí o pulmão dele só foi agravando. Nossa. Aí ele ficou 30 dias entubado. Aí conseguiu a vaga de... Aliás, ele ficou 18 dias entubado em Braslândia. Uhum. Depois a gente entrou na justiça para conseguir uma vaga de UTI. Aí ele ficou 30 dias na UTI, não resistiu, não. Aí faleceu sexta-feira. Nossa, sinto muito. Nossa, muito, muito complicado, né? A gente tá vendo que... Mas ele tava sofrendo muito. Como ele, com esse procedimento que ele fez na bile, ele não tava conseguindo comer, né? Uhum. E aí eles detectaram também que ele tava com câncer já avançado. Já. Nossa, Juliana. Quantos anos ele tinha? Ele tava com 68. Tava jovem ainda. Nossa, muito, muito complicado. E aí, como o câncer na bile, ele emagrece muito rápido. Com certeza, eu imagino que Nossa, ele tava bem debilitado. E aí ele só tava só assim mesmo, tadinho. Nossa, Juliana. E ele conseguiu vencer o Covid, mas infelizmente o câncer levou ele. Mas ele assim, acho que ele decaiu mais foi pela complicação do Covid, né? Porque destruiu o pulmão dele. Nossa, com certeza. É o que a gente tava falando aqui, ele tava com mais de 2 sistemas comprometidos, né? Você já pensou? Ele ficou 3 dias a 100% de oxigênio. Nossa, e ainda não conseguindo... Nossa, gente, é muito complicado. Nossa, Deus. Essa situação que a gente tá vivendo... Complicado, né, Juliana? Descansou. É igual você falou. Isso é descansou. É só Jesus para dar conforto, né, pra gente. Igual foi você feita a falou. vontade de Deus, né? Porque Com se ele tivesse certeza. ficado, talvez ele teria ficado com sequela, né?
E, nossa, e o sofrimento, né? É muito, muito complicado. Muito difícil. A gente teve, no início do ano também, um rapaz que trabalhava com meu esposo na lavoura. Era um rapaz que ajudava ele muito lá. Ele sofreu um acidente e aí teve várias fraturas e teve hemorragia interna e foi para uma unidade de terapia intensiva lá em Anápolis. E acabou que ele contraiu o Covid lá em Anápolis e faleceu com o Covid. Aí, então, a gente tá passando por mais essa situação, né? As pessoas vão para os hospitais e chega lá e acabam contraindo também. Então, aí fica pior, né? Fica em estado mais crítico, mais grave. Então, isso é que é o complicado. É o que a gente tá vendo aqui. Afetam mais de 2 sistemas, então aí fica meio difícil, né? O Covid já não é fácil, a gente vê que é bem complicado. Então, aí imagina já com outras doenças junto, aí que o trem fica complicado, né? Mas vai dar tudo certo. Gente, alguém mais quer fazer alguma colocação? Quer falar alguma coisa? Não? E professora, eu Oi. perdi o início da aula, não tava conseguindo entrar. Eu perdi o vídeo. Eu vou, vai ficar gravado, tá? Eu vou deixar gravado e mando o link lá no grupo pra você, aí você assiste. Não precisa de assinar não, porque você já assinou sua frequência aqui, tá? Tá bom, Juliana? Aí é só pra você assistir mesmo, tá bom? Então tá, obrigada. Obrigada a você. Pessoal, todo mundo assinou, né? Então vocês podem ir saindo, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, que eu vou ficar aqui pra pegar a assinatura de vocês, tá bom? Então, um abraço pra todo mundo, tá? Boa noite, fiquem com Deus, tá? Amanhã eu vou enviar podcast pra vocês, tá bom? Então, um abraço pra todo mundo, boa noite pra todos, tá? Fiquem com Deus. Boa noite pra você também. Boa noite, fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, professora. Fica com Deus também. Boa noite, com Deus. Eu vou fazer um miojo pra mim, né? Vai? Bom. Tá só a gente aí? Uhum. Fazer miojo pra mim. Se a senhora quiser, só pode tirar as... Não, tira As não, da que eu minha. preciso pegar. Não, as da minha aqui, ó. As da minha pode tirar. Eu abro elas. Isso aqui escrever online vai estar no stop. E amanhã a gente faz o exterminamento no stop. Esse aqui é gratuito, mas é só de simulados do Enem. Não é de redação. Oi. Peraí que nós vamos... Eu tava te espionando. Você tava? Eu tava assim, ó, na porta. Meu Deus do céu. Não, você não me viu? Eu tava desse jeito, olha aqui. Desse jeito. Você tava com a porta fechada e você tava com um cubo. Ah, Desse jeito que eu tava, ó. Desse jeito, tá vendo? desse jeito, amor? Aí você não me viu, né? Não. Eu vi assim, ó. Eu vi tipo, a senhora e o seu cubo, tipo, você gravando pros alunos. Sério, meu Você vai fazer bem? mais um podcast? Não, mamãe vai anotar o nome aqui delas. Peraí. Tem mais menino ou tem mais meninos? Só meninas. Nossa, só Ana menino. Paula Almeida. Peraí que a mamãe vai anotar. A banda da minha irmã, né? Hoje é 10/5. Onde que a gente bota a tia Bruna que me deu essa bela foto? Peraí, nós vamos arrumar um lugar pra nós colocar, né? Nossa, ela ficou tão bonita, não foi? Ficou demais. O dia do meu aniversário de 7 anos. Então, Por que a gente tava nesse daqui, ó? dentro do carro. Ah, porque eu tava indo dormir lá. Uhum. A gente na casa tirando foto.
Lá e eu lá, né? É, uai. O dia das criancinhas, gente. Eu dormi lá, nossa, a gente tava com o cabo da vassoura. Fica bonitinho. Você papou? Tapei. Tá voltando, não? Não. Botei meu celular pra cá.